Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje estou aqui com os pastores Marco Aurélio e a Jaque. O senhor poderia nos contar um pouco sobre a sua história de vida? Bom dia, Heitor, boa tarde, boa noite. Como você bem nos apresentou, sou o Marco, ela é a Jaque. A minha história de vida ela é regada por uma longa data. Na verdade, eu já sirvo ao Senhor, já estou no Evangelho há mais de 35 anos, na verdade, não bem mais, há quase 40 anos já no Evangelho. Eu me converti aproximadamente com meus 14 anos de idade, numa igreja, numa comunidade próxima aqui, e fui conhecendo Jesus, fui me apaixonando pelo Evangelho, me apaixonando pela possibilidade de ter uma vida diferenciada, quando a gente diz diferenciada, mais próxima de Deus, porque a religião ela tem essa capacidade de religar o homem a Deus, e assim eu fui evoluindo. Nasci num bairro bem humilde, aqui em Petrópolis, e fui conhecendo pessoas que foram pessoas chaves para que eu pudesse desenvolver a minha vida no Evangelho, e isso me trouxe cada dia mais desejo, vontade de conhecer mais Jesus, de conhecer mais sobre o Evangelho, e aí a gente foi evoluindo, até chegarmos hoje, que nós ainda não estamos na estatura do varão perfeito, como diz a Bíblia, ainda não estamos na perfeição, mas estamos caminhando ainda. A minha história ela é regada de muitas situações, porque eu vim de um lar de pais separados, meus pais se separaram muito cedo na época, e eu tinha 2 irmãos, nós fomos criados juntos no mesmo ambiente familiar. Nós tínhamos muitas dificuldades familiares, necessidades, e aí a gente foi crescendo, até que eu cheguei à idade que eu tive a possibilidade de conhecer a mãe dos meus filhos, essa moça linda que está aqui comigo aqui, a pastora Jaque, ela é casada comigo há 3 anos, e há 20 anos eu fui casado com uma outra, com a mãe dos meus filhos, e foi uma pessoa espetacular na minha vida também, uma pessoa que abençoou muito, me deu 2 filhos lindos, que é o Marcos Vinícius e a Karen. O Marcos Vinícius tem 14 anos e a Karen tem 23 anos, é isso? Eu sempre erro. 24 anos, e ela sabe mais do que eu. E aí nós nos conhecemos, evoluímos muito, tivemos os nossos filhos, e aí nós abrimos algumas igrejas, não foi só essa, nós abrimos algumas igrejas, e a nossa história de vida foi crescendo de uma forma muito proporcional. Mas falando um pouco sobre isso, para você entender um pouco melhor, quando no ano de 2016, eu gosto sempre de falar sobre essa história, para que as pessoas saibam, que possam perceber como é que tudo aconteceu. Mas no ano de 2016, o Marcos Vinícius, meu filho de 14 anos, foi diagnosticado com câncer no rim esquerdo. E aí nós começamos uma luta muito intensa para o tratamento do Marcos Vinícius no INCA, no Hospital do INCA, lá embaixo no Rio. E aí o Vinícius fez uma primeira cirurgia, fez a quimioterapia, fez a radioterapia e fez a retirada do rim esquerdo. E aí nós continuamos desde 2016 a gente luta com esse tratamento do Marcos Vinícius, mas no ano de 2018, no ano de 2018, a mãe do Marcos Vinícius também foi diagnosticada com câncer de mama. E aí nós começamos a trabalhar, a lutar também para desenvolver o tratamento dela, mas infelizmente em 2021 ela não resistiu e faleceu, Foi uma perda que nós tivemos significativa para as nossas vidas, a minha, dos meus filhos, a igreja. E aí Deus foi muito bondoso, que logo, isso foi no começo de 2021, aí no final de 2021 eu conheci a Jaque, foi um presente de Deus na minha vida, e aí a Jaque entrou na minha vida para somar, para a gente poder se fortalecer mais ainda, e nos casamos em 2022. Não tivemos um período muito longo de namoro, não. A gente nos casamos em 2022, e aí a Jaque entrou para somar comigo, para somar na minha vida, para somar no meu ministério, para somar nas minhas cargas da vida também, porque foi intenso. O Marcos Vinícius tinha parado o tratamento, porque ele estava no período do controle, em que o câncer já tinha sumido, mas infelizmente em 2022, lá para
março, abril de 2022, o câncer retornou. E aí ele começou um processo intenso de novo, muito grande. Aí veio do pulmão, aí teve que fazer algumas cirurgias, teve que fazer quimioterapia, radioterapia, tudo de novo. E nesse período eu louvo a Deus porque a Jaque já estava na minha vida e viúvo, né? Como eu ia cuidar agora do meu filho sozinho, e Deus, ele, na sua infinita sabedoria, me enviou a Jaque, que entrou para me ajudar, e a gente consegue, até hoje a gente está conseguindo lutar para poder ajudar o Vini. Né? O Vini é um presente amanhã, né? Aniversário do Vini. Amanhã ele faz aniversário. Amanhã é aniversário. 24 de dezembro, Marcos Vinícius faz aniversário amanhã. E aí foram alguns presentes de Deus. Mas assim, um pouco da minha vida, né, é isso. A intensidade maior da minha vida foi nesses períodos aí, que eu conheci Jesus, que eu conheci a mãe dos meus filhos, em que nós fazemos esse trabalho de esforço de lutar pelo tratamento do Vini, o da mãe que nós não conseguimos, né, mas não estava na nossa mão, estava na mão de Deus, toda essa questão. O presente que Deus me deu, que é a Jaque, e a minha filha, que é uma cantora maravilhosa. Agora ela está com uma chamada aí, ela foi chamada, convidada para estar no Rio, numa gravadora agora, minha filha, para fazer um teste lá. Então esse é um pouquinho da minha vida aí, e da vida da Jaque, que está sempre comigo aí, minha parceira, minha amigona, que está junto comigo. Nós temos esse lema aqui, ó, Heitor, o lema do leão e o lema da águia. Eu sou o leão forte e ela é a águia visionária. Nós estamos aí. Esse é um pouquinho da minha vida. O senhor poderia nos contar um pouco sobre a sua igreja? Sobre a minha igreja? Vamos lá. Primeiro a gente fala assim, nós pastores temos uma mania de dizer, lá na minha igreja, nós não temos igreja. Na verdade, a igreja é do Senhor, nós somos os mordomos, aqueles que tomam conta, aqueles que estão aqui para poder pastorear realmente o rebanho de Jesus. Aqui na igreja nós não temos o costume de chamar as pessoas de ovelha, nós chamamos de filho, porque a Mais de Ti é uma igreja de paternidade. A história da igreja ela é uma história muito linda, porque a Mais de Ti ela surgiu em 2008 numa conferência chamada Mostra-me Tua Glória, onde Deus trouxe ao meu coração a revelação dessa igreja. Ou melhor, Deus me mostrou que essa igreja existiria um dia. Só que eu estava em outra igreja, muito bem em outra igreja, estava pastoreando também lá, e fazia parte, né, dessa estrutura da Mais de Ti hoje, mas só que o pastor presidente ele resolveu ir embora. Ele foi para outra região no Brasil e ele falou que não queria mais presidir a igreja e passou a presidência dessa igreja do Quitandinha para mim aqui. E aí eu vi um desafio de sempre fui pastor, eu sou pastor há mais de 25 anos, sempre fui pastor, mas agora estando à frente, dirigindo uma igreja, sendo pastor presidente de uma igreja. E o desafio foi muito grande. Mas aí em 2011, quando ele foi embora, aí nós decidimos então mudar o nome da igreja. A igreja tinha outro nome, nós resolvemos mudar o nome da igreja. Com a saída dele, ele nos deu a bênção para que nós pudéssemos seguir. E aí nós decidimos então trocar o nome, e esse nome que Deus já tinha me dado em 2008, Mais de Ti, quer dizer, mais de Deus. E aí eu falei assim, uau, o desafio vai ser grande. Mas eu tinha um povo muito, muito comprometido comigo. Sempre tive um povo muito comprometido comigo. Aí surgiu a Mais de Ti. A Mais de Ti é uma igreja muito pulsante, muito, muito determinada, pessoas muito família, pessoas que pensam muito umas nas outras. Ontem mesmo eu estava pregando, nós temos uma outra igreja Mais de Ti lá em Juiz de Fora, e eu estava pregando ontem na igreja lá, estava falando um pouco sobre a Mais de Ti. A Mais de Ti é uma igreja de paternidade, que a gente chama cada um aqui, a gente chama de filho, nós somos os pais da igreja, né? Eu sou o pai, ela é a mãe, a gente cuida das pessoas nessa visão de filiação e paternidade. E aqui a gente tem uma outra proposta, que é a proposta da igreja da mesa. Tudo a gente dá uma desculpa para a gente sentar na mesa e comer. A gente sempre dá uma desculpa para sentar na mesa. Esse mês de dezembro agora foi o mês das confraternizações dos grupos. Aí teve confraternização de mulheres, confraternização de jovens, tudo na mesa. E hoje vai ter a confraternização dos diáconos. Sabe o que vai ter no cardápio hoje, Heitor? Feijoada. Olha só. Vai ter uma feijoada e a gente vai sentar à mesa para a gente poder manter um período de comunhão.
A nossa igreja ela é muito, ela se identifica muito com a igreja de Atos dos Apóstolos, onde existia comunhão, existia adoração, onde existia a proximidade das pessoas, o cuidado de uma pessoa com a outra. Então a Mais de Ti, ela vai muito nesse viés, de nós se preocuparmos com pessoas, com famílias, nós se preocuparmos principalmente com o pai e com a mãe. A gente costuma dizer sempre aqui que a árvore precisa estar forte. E não adianta você se preocupar com os frutos se você não se preocupa com a árvore. A árvore somos nós, é o casal, é o casamento, sabe? Então, assim, essa árvore precisa estar forte. O pai, a mãe da casa precisa estar forte, para que os frutos que venham deles, que são os filhos, que são as conquistas profissionais, as conquistas financeiras, para que tudo isso mais vá bem, primeiro a gente precisa que a árvore esteja forte, que é a família. Então a gente fala muito sobre família aqui na igreja, a gente prega muito sobre família. As sextas-feiras, o culto que nós temos às sextas-feiras hoje, que vai mudar em 2025 para as quartas-feiras, às 19h30, é o culto da família, é o culto onde a gente dedica para falar sobre família, para ministrar sobre família. Esse é um pouco da Mais de Ti, né, meu bem? Esse é um pouco da Mais de Ti. O que a gente faz aqui é voltado mais para as famílias da igreja e as famílias também da comunidade. A gente tem essa... Se nós, a família, a igreja, a família da igreja, nós virmos e percebermos que não tem alguém entre nós que não está bem, também não fica bem até que aquela pessoa fique bem. Então a gente corre atrás para dar esse cuidado, esse carinho, esse afeto que eles precisam. É aquele papel do pai e da mãe, de que o filho está dentro de casa e ele grita, pai, mãe. Então, assim, toda vez que nos pedem socorro, a gente vai para socorrer, a gente está junto para poder ajudar. E quando nós não conseguimos fazer isso, nós temos um plantel muito bom de pastores aqui na igreja. Nós somos os pastores sênior, mas tem o pastor presidente, que está abaixo de nós, de uma forma hierárquica falando, né, que é o bispo Márcio e a bispa Adriana. Temos a bispa Cici, temos o bispo André e a bispa Andréia, temos o pastor Bruno e a pastora Josilene, faltou algum pastor? Temos um grupo bom de pastores. Então, assim, na nossa falta, porque às vezes a gente viaja muito para poder estar pregando fora, para poder estar ministrando fora, esses pastores estão aqui para nos substituir e poder ajudar, tanto a comunidade aqui de fé, que é a Mais de Ti, como as pessoas da comunidade que precisam dessa ajuda, desse auxílio. Essa é um pouquinho da Mais de Ti. Quem é Deus para o Senhor? Deus é meu tudo, né? Na verdade, como eu te disse, com 14 anos de idade, eu participava de uma outra religião, e assim, meus pais, eles eram muito envolvidos com essa religião, e eu percebi que me faltava alguma coisa, e não era por causa da religião em si, mas eu costumo dizer sempre que o nosso coração tem um vazio do tamanho de Deus. E assim, eu encontrei Deus quando eu me encontrei. E assim, quando eu percebi que eu estava perdido, e eu olhei assim e falei assim, poxa, quem é que pode me ajudar? Né? E aí, quando eu olhei para dentro de mim, você acredita que olhando para dentro de mim eu encontrei Deus? Eu encontrei Deus olhando para dentro de mim, nesse vazio. E aí eu falei assim, pô, ele pode preencher. A Bíblia diz que o Espírito Santo, ele habita em nós. Então, assim, o Espírito Santo, quando nós nascemos, nós temos a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. A manifestação dele é quando nós aceitamos Jesus, mas a presença dele está em nós a todo momento. É a parte boa do ser humano, é a parte do homem que é o bem, né? A gente sabe que a gente tem uma luta intensa entre o bem e o mal, mas em todo momento, independente da religião, sabe, ele é seu fiel amigo, companheiro, e eu encontrei Deus quando eu me encontrei, quando eu vi que tinha um vazio dentro de mim. E Deus, ele é a ligação que faltava com o Marco Aurélio, o homem, com o Marco Aurélio que vai morar no céu. E assim, a natureza de Deus é uma natureza tão especial e tão divina que isso me fez entender que eu precisava dele, que eu não conseguia fazer nada sem ele. Então ele hoje é meu tudo, para sempre ele vai ser. Eu costumo sempre dizer, todos os desafios que eu passo, em todos esses momentos que eu falei com você, de área da saúde, dentro da minha família e tudo, eu nunca abandonei Deus, porque ele nunca vai me abandonar. Então assim, eu nunca abandonei Deus, sabendo que ele é aquele que cuida, que guarda, que zela,
que tem nas mãos dele o propósito da minha vida e que tem o controle absoluto da minha vida. Ele não perde o controle das nossas vidas. Então, assim, resumindo, Deus é meu tudo. Né, meu amor? A nossa... Geralmente nós, em algum momento, nós olhamos para as estrelas e surge uma pergunta: como surgiu essas estrelas? Olhamos para o céu, tentamos olhar para a beleza do sol e ficamos: como surgiu isso? Olhamos para o mar e ficamos: como surgiu isso? Nós entendemos que, às vezes, olhamos para dentro de nós e ficamos: de onde que eu vim? Aonde? Às vezes existe um vazio, ou existia um vazio. Existe um vazio dentro do ser humano, como ele acabou de dizer, que é do tamanho de Deus. Quando a gente olha as grandezas que está à nossa volta, a gente consegue ver a grandeza do Deus que nós temos. Então, se resume em encontrar Deus dentro de nós. Ele é tudo. O ar que nós respiramos, como a Bíblia nos ensina, é o ar que nós é o fôlego de vida dentro de nós, que nos dá sustento, é a nossa força. É o nosso Deus. Por que decidiu se tornar pastor? Então, a história é longa, mas, na verdade, a questão de quando você se torna um sacerdote evangélico, um ministro de confissões religiosas, essa é uma definição mais pomposa, vou dizer assim. Mas um pastor, você não decide ser, você é chamado para ser, você é escolhido para ser. A Bíblia vai dizer, vou contar uma história pequena para você entender um pouco sobre isso. A Bíblia vai dizer que existia um cara chamado Moisés, e ele se tornou um príncipe no Egito. Você deve conhecer um pouco a história, e ele se tornou um príncipe no Egito. Só que um dia, Deus tirou ele de todo o conforto que ele tinha na vida, levou ele para um deserto, levou ele para se tornar pastor de ovelhas, e um dia Deus chamou ele no meio da chama ardente, na sarça que ardia. E Deus falou com ele: Moisés, eu quero que você vai libertar o meu povo. Aquilo ali foi o chamado de Moisés. Ele não queria se tornar o que ele se tornou, mas ele recebeu um chamado e ele percebeu que quem estava chamando era maior do que ele. Quem estava chamando criou ele. Quem estava chamando podia fazer tudo por ele. Tanto que nessa conversa dele com Deus, Deus fala para ele assim, ele pergunta para Deus, eu vou dizer o que para o povo? Quem está me chamando? Ele diz, diga que o eu sou está te chamando, melhor. Eu sou tudo que você precisa, eu sou a cura, eu sou o remédio, eu sou a bênção, eu sou a paz na sua família. Aí Moisés aceita o chamado. A minha vida aconteceu mais ou menos assim. Na verdade, eu com 18 anos de idade fui fazer seminário teológico. Né? E eu, quando fui fazer o seminário teológico, naquela paixão, né, jovem, eu estava com a minha força toda da juventude, e eu fazia seminário lá no Samambaia. Eu saía a pé daqui do Alto Dependência e ia a pé até no Samambaia para fazer seminário todos os dias. E voltava de ônibus. Eu ia a pé e voltava de ônibus. E quando eu me formei, eu falei assim, caramba, agora eu me formei, agora eu vou ser pastor. Eu estava na empolgação, querendo ser pastor. Mas só que depois, quando eu fui descobrir a verdade sobre ser um pastor, principalmente estudando teologia, eu fui ver que a luta era muito árdua. E, na verdade, a gente só descobre que para ser pastor, é claro, e eu defendo a teologia, eu defendo o estudo. Todo mundo, para poder ser alguma coisa, precisa estudar, precisa se formar. Né? Eu sou formado em teologia, né, bacharel, então a gente tem essa formação teológica. Porém, a melhor formação, Heitor, melhor do que diplomas, são cicatrizes. E aí, as cicatrizes depois me fizeram entender o que era ser pastor. Porque o diploma me empolgou, mas as cicatrizes, elas me marcaram. E assim, eu fui muito apaixonado pela igreja, eu sempre fui apaixonado pela igreja. Eu, antes de ser pastor, era um obreiro muito ativo. Eu abria igreja, fechava igreja, eu ia para a igreja de segunda, terça, quarta, quinta. Eu tinha que subir uma escada muito grande para chegar na minha casa até a igreja, e às vezes eu descia 3 vezes, 4 vezes para ir para a igreja, porque eu estava muito apaixonado pela igreja. Sou apaixonado até hoje, mas era primeiro o amor e aquela entrega, e eu falava, eu quero ser pastor, eu quero ser pastor, eu quero ser pastor. Mas hoje, eu confesso a você que ser pastor é uma função, estar pastor é uma função que exige muita dedicação, que existe muita fidelidade, que existe muita transparência, que existe muita entrega. A gente sabe que a grande maioria de pastores não são bem vistas por uma parte da sociedade, porque às vezes o julgamento é porque você não está no meio, às vezes você não consegue compreender as coisas do meio.
mas eu digo para você que foi uma paixão, querer ser pastor. E depois eu vi que foi uma responsabilidade se tornar pastor. E a gente, como pastores, né, a gente sabe disso. Hoje a gente tem uma pegada muito forte. Hoje a gente fica um tempo em Petrópolis, um tempo fora de Petrópolis, a gente está viajando, a gente ajuda muitas igrejas, ajuda muitos pastores. Nós, como você disse no início, nós somos pastores, mas nós temos uma função eclesiástica. Eu sou um apóstolo, ela é uma bispa, uma futura apóstola também, e nós trabalhamos cuidando de outras igrejas, de outros pastores. A gente ajuda pessoas a se manterem no Evangelho, e é uma função muito árdua. Tem um estudo que diz que as duas profissões mais difíceis do mundo, a primeira delas é presidente dos Estados Unidos da América, e a segunda é ser pastor. E esse estudo fala que isso traz uma carga emocional muito forte, porque nós não cuidamos só dos nossos problemas. Eu e a pastora Jaqueline, nós temos a nossa família, temos nossos problemas familiares. Eu tenho 2 filhos, ela também tem 2 filhos. Nós ajudamos os nossos filhos, temos as nossas cargas, mas nós carregamos a carga, né, as responsabilidades de muitas outras famílias. Aqui na igreja são muitas famílias, aqui nós somos mais de 150 pessoas. Então, assim, como pastor, a gente tem a função de ajudar 150 problemas também. E a gente está nessa emprego. Agora, quando você chegou, que eu estava ali resolvendo problemas de pessoas, ajudando pessoas. Mas eu te digo que isso é gratificante, tá? Porque quando você tem um chamado, você se adequa e você se sente muito preparado para isso. Como eu te disse, teologicamente, com as cicatrizes, com tudo que a gente faz, a gente acaba sentindo realmente, principalmente o cuidado de Deus nessa função eclesiástica de ser pastor, né? Não. No caso é ter certeza do chamado, né? Nós aprendemos que antes que nós viéssemos fazer qualquer coisa, Ele nos escolheu primeiro, Ele nos chamou. Então, quando existe alguma dúvida em nós, ou quando encontramos alguma fraqueza em nós recorremos a Cristo e falamos: Senhor, nós temos certeza que o Senhor nos chamou. O Senhor tem nos capacitado a todos os dias. Então, a gente ora, temos esse hábito de oração, para que Ele venha abrir os nossos entendimentos, nos dando sabedoria para governar, para administrar a casa dEle. Porque nós entendemos que se Ele não nos direcionar, nós não conseguimos fazer nada. Então, quando aparece alguma dúvida, alguma fraqueza em nós chamamos Ele para mais perto ainda e falamos: Senhor, esteja na frente. Porque o Senhor é o dono de tudo. Então, usa as nossas vidas, porque o Senhor é o dono do propósito, né? Então, aquele que é o dono capacita. E a gente confia nele. Sua igreja desenvolve algum projeto social? Então, a Mais de Ti, ela tem um trabalho social muito forte. Como eu disse para você, no ano de 2016 e 2017 foram anos que surgiram muitas coisas novas na nossa igreja. E uma delas foi o nosso maior projeto social que nós temos, que se chama Mais Amor. Mais Amor é um departamento de ação social da nossa igreja, que ele aconteceu em 2016. A igreja ela já faz trabalhos sociais, né, desde sempre. A igreja foi chamada para fazer trabalhos sociais desde sempre. Mas nós fizemos com mais força. E domingo agora foi até o culto de ação de graça de 7 anos. De 7 anos do Mais Amor. E está nas redes sociais lá também, você pode procurar lá que você vai ver. E o Mais Amor, em 2016, nós fizemos um grande desafio, que nós começamos a levar alimentos para moradores em situação de rua na nossa cidade de Petrópolis. Nós ajudamos um orfanato, também já nesses 7 anos a gente ajuda esse orfanato. Agora, em janeiro, nós temos uma ação social lá no orfanato também, não sei se é 18 ou 25 de janeiro, é uma ação social que a gente faz lá no orfanato. Tem um asilo também que a gente ajuda muito também, que a gente gosta de estar muito presente com eles. O centro de recuperação, fomos lá agora sábado, né? Sábado agora, o pessoal estava lá no centro de recuperação, que a gente costuma ajudar, no meio da serra, e tem 20 homens lá, e esse trabalho é muito feito com muita maestria. Já foi levado lá as doações de Natal, levado frangão, levado panetone, alimentos, o pessoal levou tudo. Nessa vez nós não estávamos juntos. E sem contar que aproveita a oportunidade para sentar à mesa com eles e comer a desculpa da Mais de Ti. Sentaram lá, almoçaram com o pessoal, levaram o almoço, fizeram tudo lá. Então esse é o nosso trabalho social. Mas em 2016 foi muito interessante. Em 2016 nos foi apresentado uma clínica de reabilitação química
para dependentes químicos em Campo Grande. E quando nós fomos lá conhecer, e cheguei lá, eu vi que tinha 400 homens internados lá. 400 homens. Eu falei assim, meu Deus, 400 homens, o que eu posso fazer por esses 400 homens, Senhor? Me dá força, me dá inteligência, me dá sabedoria. E aí nós decidimos que nós íamos lá uma vez por mês levar almoço pronto já para aqueles rapazes. Porque o centro de recuperação lá, todos os dias, o alimento que eles tinham lá era pé de galinha com arroz. Pé de galinha com arroz. E nós sempre fazemos um trabalho com muita excelência. Eu falo sempre com o pessoal aqui, a gente tem que fazer um trabalho com excelência. Nós não temos condição financeira, Heitor. A nossa condição financeira é muito baixa, porque o nosso público aqui da igreja é um público muito humilde, de comunidade. Mas assim, a força, quando a gente coloca alguma coisa no coração, Deus sempre nos abençoa com muita força. E aí quando eu cheguei lá, e eu observei que tinha 400 homens, eu falei, Senhor, e aí? Cheguei na igreja e falei, gente, tem 400 homens lá para a gente abençoar todos os meses, levando um almoço lá. E aí nós caímos para dentro e levamos, aí nós levávamos o almoço com excelência, levávamos frango, levávamos pernil, né, cada vez era um cardápio, arroz, levávamos suco, levávamos sobremesa, era frutas. E eu me lembro muito bem que quando eu chegava na entrada do sítio, os rapazes gritavam lá de cima, gente, o pastor Marco Aurélio chegou! Hoje tem maná! Aqui, eu arrepio falando com você, porque é uma alegria, não é ficar orgulhoso, não é ficar soberbo, mas é uma alegria que a gente conseguia levar um pouco de alegria para aquelas pessoas que lá estavam. E assim a gente fez esse trabalho durante um ano e meio, mas depois, por falta de recurso, a gente não conseguiu manter aquele trabalho. E na última vez que eu fui lá, eu fui disposto até a dizer para eles, eu não vou conseguir voltar mais, gente. Mas eu me calei, não falei, porque eu falei assim, eu vou matar o sonho desses caras, que sempre quando a gente chega lá, eles ficam muito felizes. E a gente fazia um trabalho, a gente tem tudo isso no Facebook, né? Mais para trás vão achar essas imagens, essas nossas idas lá para uma garça. E esse trabalho da ação social nossa era um trabalho muito, mas muito forte. Hoje a gente faz com menos intensidade, como eu disse para você, os recursos são muito poucos. E eu fui muito criticado na época, Heitor, porque eu levava, tirava fotos, filmava, fazia tudo, e aí o pessoal começava a criticar, dizendo, ficam mostrando o que estão fazendo, querem se aparecer, mas não era isso. Todas as vezes que eu postava o trabalho social que a igreja fazia, indústrias, comércio, eles sempre me ajudavam com muita força. Atrair a atenção de quem poderia. Quem tinha o poder para poder ajudar. Então, assim, na igreja chegava muita doação. Eu me lembro que tinha um restaurante na cidade que ele me dava comida todos os dias, comida pronta, que sobrava no richô deles, e eu ia todo dia lá, pegava a comida desse restaurante e saía e distribuía para as pessoas, levava para o asilo, levava para as pessoas moradoras de situação de rua, até que um dia uma pessoa muito infeliz fez um comentário e aí pararam de nos ajudar, mas um supermercado aqui também, da região, também me ajudava muito, me dava muito pão, me dava muito biscoito, a gente levava muito isso. Então, quando eu postava o que nós fazíamos, porque você, na verdade, você está fazendo, como é a fala? Você está mostrando para as pessoas o que você faz. E aí as pessoas falam, caramba, eles estão pegando recursos, estão ajudando pessoas. Aí as pessoas ajudavam. E a gente nunca pedia ajuda financeira. A gente não queria que dessem dinheiro. A gente queria que as pessoas dessem produto. Então, assim, pastor, eu quero enviar um dinheiro. Pô, compra alguma coisa. Compra um papel higiênico, compra uma carne, não precisa dar o dinheiro. Hoje a gente sabe que com essa questão de Pix e tudo mais, a gente tem uma facilidade maior. Tem gente que está longe que quer ajudar. Pastor, não posso mandar para ir para o senhor um pacote de papel higiênico. Então as pessoas fazem um Pix e a gente, depois dá a resposta, mostra para as pessoas o que a gente fez com aquilo que a gente arrecadou. Então, assim, o trabalho social da nossa igreja ele é muito, muito bacana. Temos um trabalho social também com jiu-jitsu, aqui na igreja, todas as quartas-feiras, a gente tem um trabalho aqui com o mestre Julian, que ele vem para cá, as crianças da comunidade, da região, vêm para cá também, e não é só as crianças, está aberto para qualquer pessoa, homem, mulher, para poder vir adultos também, para poderem vir praticar o jiu-jitsu aqui, 0800, não paga nada. Todas as quartas-feiras nós temos trabalho com o mestre Julian aqui. 19h30, né? 19h30, isso. E qual o trabalho social mais que a gente tem? São várias coisas que a gente... Nós somos uma igreja razoavelmente pequena, mas nós somos uma igreja que com força. A gente faz tudo, a gente faz com força. Assim, nos falta, às vezes, recurso,
mas assim, todo recurso que vem a gente consegue fazer esse trabalho bacana. Também a gente prefere mostrar o que nós estamos fazendo, porque às vezes existem pessoas que até têm o coração aberto para poder ajudar, querem ajudar, mas não sabem como fazer ou não têm disponibilidade para fazer. Então, nós, mostrando para eles que estamos aqui para fazer, estamos dando essa oportunidade para essas pessoas também fazerem. Porque independente delas estarem na rua conosco, ou nos centros de recuperação, no asilo, no orfanato, fisicamente, quando elas contribuem e a gente mostra isso para eles e para o público, eles estão indo conosco. Porque nós nos colocamos à disposição da comunidade e dessas pessoas que têm o coração abençoador, querem fazer e não sabem como fazer ou não têm a disponibilidade por causa de suas muitas funções e responsabilidades. Então está aí também o fato de nós postarmos, entendeu? Para abrir essa oportunidade. Outra coisa, Heitor, foi em 2021. 2021, naquelas chuvas, 2022, fevereiro de 2022, dia 15 de fevereiro de 2022. Lembro muito bem. Foi as vésperas do nosso casamento. Nós temos esse trabalho também de acolher as famílias. Naquela tragédia de 2022, eu me lembro muito bem que nós estávamos noivos ainda, né, a pastora Jaqueline lá da Baixada, e ela estava naqueles dias, ela estava por aqui, nós estávamos organizando o casamento, e nós estávamos com a igreja na Ponte Fones. E naquela madrugada, uma família da nossa igreja pediu socorro, e nós fomos ali para a região do Ciméria socorrer, nós fomos para socorrer uma família, e acabamos socorrendo mais de 30 famílias, ou 25 famílias, e alojamos todos dentro da nossa igreja. E também é um trabalho que está nas redes sociais, que nós começamos ali, né, a gente botou a família toda dentro da igreja, botamos colchão, alimentos, ficamos com aquelas famílias ali, alguns dias ali, ajudando elas, porque esse é o papel da igreja. E a nossa igreja, muitas doações vieram, muitas doações, há doações de pessoas de fora da cidade, dentro da cidade que nos ajudaram. Nós ficamos ali na rua, ali, distribuindo, na General Rondon, distribuindo lanche para quem estava trabalhando, os motoboys, os caminhoneiros, a gente estava distribuindo lanche ali para o pessoal. Até carro de polícia, até a polícia pegava com a gente abençoava ali. Porque esse é o papel da igreja. Então a gente tem esse espaço aqui da igreja, aqui, e no nosso desejo, o desejo meu e da minha esposa, é que nós possamos fazer um trabalho maior, desenvolver uma amplitude maior, para que a gente possa também ajudar a comunidade em momentos de dificuldade. E a gente está sempre aberto para isso, para poder ajudar. Então esse é o papel da igreja. Tá? É um dos papéis da igreja, não é só pregar, mas é um dos papéis da igreja, principalmente acolher as pessoas e ajudar as pessoas. Para o senhor, qual a importância da religião na vida das pessoas? Então, a religião, como eu disse, a meu respeito, né? Eu vou só ampliar um pouco mais falando para as pessoas. O papel da religião, a palavra religião quer dizer religar. E religar quem? Religar o homem a Deus. Na verdade, como eu disse no início, Heitor, todos nós nascemos com o fôlego de vida. O fôlego de vida é a presença de Deus em nós. A Bíblia diz em Gênesis que quando Deus criou o homem, ele soprou o fôlego de vida no homem. E a vida ideal que Deus queria para o homem era aquela vida no Éden. Aquela vida que Adão e Eva tinham no Éden. Uma vida simples, pura, uma vida que eles iam ter um contato com Deus. A Bíblia diz que Deus vinha toda a viração do dia para conversar com Adão. E aquela comunhão que Deus tinha com Adão é essa comunhão que Deus quer com o homem. Porém, o homem perdeu isso quando o pecado entrou no mundo. Né? Quando a gente conhecemos bem a história, quando Eva ali desobedece uma ordem dada por Deus, e ali o homem perde aquele contato. Deus já não vinha mais todo dia conversar com o homem. Agora o homem tinha que procurar Deus. Aí já entra um conteúdo teológico sobre sacrifícios, sobre buscar a Deus. Mas a religião, ela tem o papel de religar o homem a Deus. Então, na verdade, quer seja o seu credo, qual seja o seu credo, o que Deus mais quer é que o homem se aproxime dele. É que o homem volte para ele para ter a primeira essência, a essência do Éden. Para todo homem, todo mundo, qualquer que seja o seu credo, o que Deus quer é que volte a ser como era no Éden. Essa presença, essa condição de ter Deus ali, conversar com Deus. Já pensou você conversar com Deus assim pessoalmente como você está conversando comigo? Então isso é muito, muito fera. Então a religião na vida do homem, ela é primordial. E principalmente, né, ter acesso a Deus é primordial na vida de qualquer pessoa. As pessoas, quando elas conseguem ter acesso a Deus,
E nós, como igreja, nós fazemos isso. Nós queremos que as pessoas possam ter acesso a Deus. A gente ensina para as pessoas que tem aqui um papel de um pastor, de uma pastora, mas que elas precisam estar debaixo de uma outra orientação que Jesus dá, né? E ele diz o seguinte: entra no teu quarto, fecha a tua porta, e o teu pai que está no secreto vai se revelar a você. Ou melhor, é a oração. Quando você ora e fala com Deus, Deus fala com você. Então, nós trabalhamos para que as pessoas possam ter esse acesso com Deus. E assim, é importantíssimo que o homem possa ter um direcionamento. E o direcionamento que nós precisamos, o céu pode nos dar, Deus pode nos dar. Então, assim, eu falo sempre aqui na igreja, quando termina os cultos, quando vai terminar os cultos, a gente fala: quem quer aceitar Jesus? Né? E eu uso sempre uma frase e digo assim: não estou chamando você para ser crente ou cristão. Eu estou chamando você para você dar uma oportunidade para você conhecer Deus. E aí, depois que você conhece Deus, você toma a sua atitude. Você fala: eu quero fazer dessa forma, eu quero servir Deus desse jeito ou desse jeito. A gente dá liberdade para que a pessoa receba. E a partir daí, ela toma as decisões dela. E quem vai ajudar ela nas decisões? O Espírito Santo, que habita dentro do homem, aquele fôlego, sabe? Aquele fôlego que Deus soprou no homem é que vai fazer ele tomar as decisões da vida dele. E sempre uma coisa, Heitor: temos um vazio dentro de nós do tamanho de Deus. E quando Deus se encaixa, a nossa vida se encaixa. E não é sobre religião, é sobre Deus. É sobre Deus. Pode entender isso? Tudo é sobre Deus. E voltando, afirmando, né? Dando mais força ainda essa palavra. O tamanho do vazio se chama Deus. Por quê? Como meu esposo já disse, eu sou a filha número 1 da minha mãe. Quando ela faleceu, eu tinha 13 anos, ela tinha 35. Então, ela deixou 5 filhos. Eu sou a mais velha. E eu ficava assim: e agora, o vazio de não ter crescido com o pai, né? Como ele já disse também, a família dele de pai separado. Eu tinha padrasto, perdi a mãe com 13 anos. Eu ficava assim: como vai ser agora? Como vai ser? Até que, aos meus 17 anos, eu tive esse encontro também com Deus. Porque aquele vazio, aquela falta que existia dentro de mim, eu encontrei quando, enfim, eu fui visitar uma igreja e lá, após o culto, eu ouvi o pastor fazendo esse apelo: quem quer aceitar Jesus? Eu levantei a minha mão. E daquele dia em diante, aquele vazio que existia dentro de mim, aquelas interrogações, por que eu perdi? Por que eu não tinha? E agora os meus irmãos, aquela responsabilidade de ser a mais velha, de cuidar, eu encontrei foi achado dentro de mim, aquele vazio todo acabou. E eu entendi que tudo estava no controle dele. Eu não podia alterar nada, mas eu precisava continuar prosseguindo, sabendo que ele ia preenchendo aquele vazio. Então, Deus é tudo em nós. Se nós confiarmos nele, ele só quer que nós entreguemos o nosso caminho a ele, confiamos nele, que tudo ele fará. Então, essas traumas que nós tivemos familiares, e são grandes, eles foram tirados aos poucos por causa dessa proximidade com Deus. Hoje nós estudamos terapia familiar e terapia cristã. Vamos nos formarmos como terapeutas, porque como pastor nós precisamos se preparar cada dia, estudar aquilo que eu falei contigo. Não é só chegar aqui: eu quero ser pastor. Eu vou ser pastor. Não é assim. Nós temos que nos preparar. Então, teologicamente, nós temos que preparar. Ela também é bacharel em teologia. E nós também estudamos a cada dia muitos processos. E hoje a gente temos estudado sobre terapia familiar e terapia cristã, para poder ajudar mais ainda as pessoas. Nós fazemos vários gabinetes com muitas pessoas. Pessoas vêm, pedem aconselhamento, e a gente senta com elas, já usando a ferramenta da terapia para poder ajudá-las, e também o evangelho, a própria presença de Deus que a gente aplica nas pessoas. Por isso que a gente está seguindo aí. Qual a sua visão sobre a participação de pastores na política partidária? E política, né? Então, Heitor, eu sempre fui um cara com muita resistência à política. Eu sempre fui muito resistente à política, muito resistente à política. E assim, a questão da política partidária, principalmente, aqui na igreja, nós não trazemos, é raro nós trazemos um político aqui na igreja. Assim, hoje nós tivemos até a participação na vitória de um candidato aqui na cidade,
não vem ao caso aqui no vídeo hoje, mas eu tive que abrir minha mente quanto a isso. Porque a palavra política nada mais é do que a arte de governar. Então, assim, tem coisas que se perderam no meio do tempo, tem coisas que se perdem no meio do tempo. E assim, quando a gente entende que a arte de governar, ela não começou agora com a política, né, nos tempos modernos hoje, nos tempos de hoje, né? E assim, a questão da política, corrupção, isso tudo já existe há muito tempo. Até nos tempos de Jesus, na questão política, já existia essa corrupção. Tanto dentro do templo também tinha esse problema. Quando foram prender Jesus, quando foram se opor a Jesus, ao ministério de Jesus, eram os políticos das épocas, os religiosos da época que faziam tudo isso. Mas a arte de governar, ela já está impregnada na humanidade desde sempre. Porque reis que se levantavam, e eles eram levantados pela igreja, eu vou te explicar um pouco isso pela igreja, porque não existia a igreja, mas já existia a força da religião, né? Então, assim, quando os profetas, quem levantava os reis e os governantes da época eram os profetas. E quando eles oravam para um rei se levantar, para se impor, eles estavam orando para que a força política da época pudesse governar. E nós temos muitos exemplos na Bíblia de pessoas que eram políticos, mas também faziam parte da religião. Davi era rei, sacerdote, profeta. Nós temos Neemias, que foi um copeiro do rei, mas também foi um político da época. Nós temos muitos homens que fizeram parte da política desde sempre, da arte de governar. Mas hoje, nós entendemos que hoje existem partidos, né? Existem partidos, existe a força partidária, mas a igreja, eu não sou muito a favor de a gente ter aquele viés muito assim, é dessa forma. E o princípio básico para nós da igreja é a família. Tudo que faz bem para a família. Tudo que vai atrair, vai proteger, vai guardar a família. Por quê? Porque a família, Deus, depois de criar o homem, as duas melhores ideias de Deus. A primeira foi o homem, criar o homem, e a segunda foi criar a família. A família é uma criação de Deus. Deus vai dizer assim, não é bom que o homem esteja só. Vou fazer para ele uma companheira. Essa é a fala de Deus. Vou fazer para ele uma companheira. Então, tudo que blinda a família, que protege a família, que protege os valores da família, isso é bom. Isso nós temos que proteger. Então, por isso que quando a gente vai fazer um discurso partidário, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque a gente tem que entender o que protege a família, o que é bom para a família. E assim, e todas as questões, hoje a gente fala muito de direita e de esquerda, eu não quero entrar nesse mérito, em todas as questões vão ter de um lado coisas boas e vão ter coisas que não são muito boas. E de outro lado vão ter coisas boas e não vão ter muito boas. É claro que nós temos um pensamento, né, voltado para uma das duas áreas. Mas eu sou, e quanto a pastores também estarem envolvidos diretamente na política, eu também não sou muito a favor. Eu sou a favor que o pastor tem que cuidar, Deus chamou ele para cuidar da igreja. Agora, se ele tem alguém dentro da igreja que é muito bom na área da política, ele investe nesse cara e deixa esse cara cuidar das coisas relevantes à política. Mas assim, o pastor, ele ser um vereador, o pastor sair para ser um prefeito, o pastor sair para ser um governador, eu não sou a favor. Eu, pastor Marco Aurélio. Mas eu acredito que cada um ele faz aquilo que ele acha que é bom para ele, e a Bíblia diz que no final de tudo a gente vai ter que prestar contas ao Senhor. Mas a minha questão principal quanto à política partidária é que tudo que faz bem para a família e protege a família, isso é válido, e é nesse pensamento que o meu coração está ligado. Há casos em que a pessoa que passa por um momento difícil procura uma religião para ser ajudada. Qual a sua visão sobre essa situação? Então, a gente até falou um pouco sobre isso, mas, na verdade, é esse o papel da igreja. As pessoas precisam de ajuda, e a igreja vai estar ali para ajudar. Nem sempre, deixa eu falar isso bem claro, porque nós, como igreja, também nós temos que ser muito inteligentes. E em todas as áreas da vida, a gente sabe disso, Heitor, que tem pessoas que elas gostam de se aproveitar da bondade do coração do homem. Sabe? Você quer você na sua religião, quer eu na minha.
a gente tem que tomar muito cuidado, que tem pessoas que elas querem se aproveitar. Eu me lembro muito bem de um episódio de uma pessoa que ela fingia ter uma deficiência para poder se beneficiar dessa falsa deficiência para ter recursos para ela. E assim, várias pessoas ajudavam ela, não é só a igreja, não é só a religião, mas várias pessoas ajudavam ela, até que descobriram que essa pessoa não estava fazendo algo correto. Então tem pessoas que elas vão querer se beneficiar da bondade que existe no seu coração para ela poder ter privilégios para ela. Então, assim, nisso a gente tem que se blindar, a gente tem que ser inteligente, tem que ser sábio, saber por que a pessoa está se aproximando de você. Tem pessoas que vão querer se aproximar de você pela amizade que você vai proporcionar para ela, como carinho, afeto, generosidade, e outras vão porque você pode fazer. Se você tiver um amigo que você vai sair com ele, e toda vez você que paga a pizza, pô, isso não é um bom amigo. Tem que ser o seguinte, um dia eu pago, outro dia você paga, e isso é amizade. Então, essa é uma questão muito bacana. Então tem pessoas que às vezes já chegam a você para poder tirar o que você tem. Depois desse relato que eu fiz aqui de como a igreja se comporta para ajudar pessoas, algumas pessoas podem olhar e falar assim, opa, vou lá, e lá eles vão me dar alguma coisa. Mas nós nós somos preparados para isso. Na verdade, nós estudamos também para isso, para avaliar as pessoas, o comportamento das pessoas, para ajudar elas. Agora, as pessoas procurarem ajuda, e a igreja está pronta para ajudar, isso é bacana, isso é o correto. A Bíblia fala sobre ajudar as viúvas e os órfãos. Isso é o mais correto a ser feito. Mas também nós temos que estar blindados e preparados para poder entender quem precisa realmente e quem não precisa. E isso é importante para que as pessoas que estão até nos ouvindo, elas possam dizer, não, todo mundo vai começar assim, vai lá na igreja lá que tem. Eu vi que tem a igreja lá faz. Vai lá para... Então não é assim que funciona. A gente tem que entender que a gente faz a gente teve meses, por um bom tempo que a gente distribuía cestas básicas. As pessoas vinham na igreja e recebiam cestas básicas, a gente dava cestas básicas para ela. Mas chegou um tempo que aquilo que eu falei com você, falta muito recurso para a gente. A gente tem mão de obra, tem tudo, mas às vezes falta muito recurso. E eu vou te contar um pedacinho, um sonho que eu tenho no meu coração. Um sonho que eu tenho no meu coração é ter uma clínica de reabilitação para poder ajudar pessoas com dependência química. Eu tenho um projeto para poder ajudar famílias que em situação de um familiar com câncer, porque a gente pensa muito na pessoa, no paciente que tem o câncer, mas a família toda é afetada com isso. E assim, elas precisam de um tratamento terapêutico, elas precisam de um lugar para o desabafo delas, e esse é um projeto que nós temos no coração para poder fazer isso. Outro deles é ajudar as famílias. Eu queria ter uma distribuição de cestas básicas todos os meses. Se as pessoas pudessem chegar aqui na igreja, todos os meses nós ajudarmos as pessoas. Mas como eu te disse, a gente tem que fazer isso de uma forma inteligente. E eu acho correto. A igreja que não faz trabalho social, ela está perdendo. Ela está perdendo no chamado dela. Porque o nosso chamado também é fazer trabalho social e ajudar pessoas. Qual a importância dos sonhos na vida das pessoas? Quem não sonha não vive. Eu acho que os sonhos eles têm um papel principal, e Deus ele foi fantástico em falar isso. Nós sonhamos dormindo, sonhamos acordados, mas na verdade o maior sonho é quando você está acordado, é quando você tem a capacidade de planejar, a capacidade de você começar a pensar assim, cara, eu quero fazer isso. Mas os sonhos nada são sem realização. Então assim, não adianta sonhar e não realizar, não adianta sonhar e não correr atrás. Então assim, aqui na igreja, e todas as igrejas você vai ver, hoje tem uma vasta colocação de coach dentro da igreja. Muitos pastores que são coach, aqueles que vão lá e você tem que fazer, você vai conseguir. As igrejas são encorajadoras. A gente costuma, ontem mesmo eu estava pregando aqui, eu estava encorajando as pessoas a fazerem, a terem, a possuírem, a correr atrás da sua cura, da sua saúde, a correr atrás, tirar o sonho da caixinha. Porque não adianta você sonhar e você não correr atrás. Então, assim, nós temos sonhos aqui como igreja, como pastores. Nós temos os nossos sonhos pessoais. Então, assim, quem sonha tem a capacidade de gerar um amanhã. Então, assim, quem não sonha já está fadado a morrer hoje. Agora, quem sonha, ele respira o amanhã. Ele fala, uau, porque os sonhos eles não são imediatos. Os sonhos eles são progressivos. E assim, a grande maioria dos sonhos, ele depende de uma semente para que possa ter uma colheita. Então, assim, sonhar faz parte da vida do ser humano.
aquela famosa palavra que gostamos de usar. Para quem não sabe para onde está indo, qualquer condução serve. Agora, quando a pessoa sonha, cria um objetivo, vou correr atrás desse objetivo. Geralmente, no final do ano, temos muitas metas, né? Vamos fazer uma listinha. Eu quero conquistar isso, aquilo, aquilo. Vamos listar. Mas às vezes não consegue tudo. Não consegue tudo, isso mas aí. se a gente faz uma listinha, um sonho, uma meta, vamos correr atrás disso aqui. Não tente correr atrás de tudo ao mesmo tempo, não. Você tem que ter um objetivo, você tem que sonhar. Gerar dentro de você o que você quer. Tu vai ali riscando. Bota no espelho, bota na porta do seu guarda-roupa para que os seus sonhos não sejam esquecidos. Para que os seus objetivos, os seus sonhos não sejam arquivados. Quando você está vendo o que você desejou e quer de fato, você consegue correr atrás. Não é fácil. Agora, Não é agora você falou uma coisa muito interessante. Não consegue tudo. Mas já pensou o seguinte: se eu não listar nada, eu não tenho objetivo para nada. Mas se eu listar 20 e eu conquistar 3, já conquistei alguma coisa, não é? É isso aí. Então, o mais importante é a gente correr atrás do máximo para que a gente possa alcançar até o mínimo. Eu já fiz um vídeo que uma pessoa falou para nunca desistir dos seus sonhos. Porque um dia você vai conseguir. É isso aí, exatamente isso. A gente tem que lutar e lutar, correr atrás. Eu lancei um vídeo ontem do meu filho aqui. Eu estava por trás do meu filho aqui, e ele com o microfone na mão, e eu sussurrando no ouvido dele para ele falar para a igreja. E uma das coisas que ele falou ontem, isso que eu sussurrava para ele, era... Eu falava assim: diga, você é um milagre. Eu sou um milagre. Diga, eu sou um milagre. Eu sou um milagre. E ontem eu preguei com o título sobre nós somos uma ponte. Porque muitas das vezes nós não vamos ser o protagonista de uma história, mas nós vamos ser aquele que vai ajudar uma pessoa a realizar a sua história. E ser ponte também faz parte da história de uma família, faz parte de uma história de uma cidade. Ontem eu falava sobre a ponte Rio-Niterói, que liga o Rio a Niterói, que o trajeto era imenso por Magé para poder chegar a Niterói. E assim, alguém teve uma ideia: vamos fazer algo aqui que vai fazer com 13 minutos, 14 minutos a travessia da ponte Rio-Niterói. Ela tem 13 quilômetros de extensão, e assim, vai ser rápido a travessia, porque tem alguém que sonhou com uma ponte. Sabe, tem alguém que sonhou com uma ponte, e alguém realizou. Em 1948 foi a inauguração, 1974 foi a execução, e todo mundo que passa pelaquela ponte fala assim: cara, alguém sonhou com isso aqui. Sabe? Então, assim, é que isso, bem isso que você disse. Você vai aos poucos que você vai conquistar. Em um determinado momento você vai chegar lá. O senhor pode citar algo engraçado que aconteceu na sua igreja? Rapaz, são tantas coisas. Eu nem me atentei, mas são tantas coisas. Eu vou te falar sobre... a gente acaba sendo... Eu tenho uma mensagem aqui na igreja, uma pregação, que algumas vezes é uma pregação muito enérgica, muito forte, e às vezes são pregações engraçadas, que eu gosto de descontrair, eu gosto de atrair a atenção do público, às vezes com questões engraçadas, sabe? E a gente acaba fazendo com que as pessoas elas possam descontrair bastante seu coração. E ontem foi uma das questões engraçadas. Tem um personagem de uma série de comédia, que é como é que é o nome daquele garoto? Todo mundo odeia o Chris, não, o outro, o que tem o Will Smith, um maluco no pedaço. E ontem tem um rapaz aqui que ele parece muito com o tio Phil, que é o Juan. E ontem, na hora da mensagem, a gente estava aqui brincando, conversando, eu falei assim: vamos chamar o tio Phil. Aí todo mundo começa a rir. Mas aqui a gente sempre descontrai muito. A gente tem uma igreja muito descontraída, muito alegre, muito para cima. Porque as pessoas acham que ser cristão, às vezes, é... momento do nosso abraço. Um momento. A gente tem um momento aqui na igreja que é chamado momento do abraço. Que antes da pregação, a gente bota uma musiquinha de fundo, e aí todo mundo sai do seu lugar e começa a abraçar um ao outro. E o mais engraçado de tudo é que... Menino abraça menino. Menino abraça menino, menino abraça menina. A gente sempre mantém esse contato com o pessoal. E no final, o pessoal não quer parar de se abraçar. Aí fica difícil até para começar a pregar, porque o pessoal fica abraçando. A Mais de Ti é uma igreja muito alegre. Existem muitas igrejas por aí que são igrejas muito alegres, muita igreja muito extrovertida.
que são pessoas... Aqui, vocês perceberam quando vocês chegaram aqui, tem uma mesa de sinuca aqui, tem uma mesa de totó aqui. É porque a gente gosta que o pessoal se descontraia muito. Nós temos a cafeteria aqui, que no final do culto... E a musiquinha? Criaram uma musiquinha para nós. Ah, não, essa música eu não gosto, não. Criaram uma musiquinha para nós, por causa desse momento engraçado. Como é que é, marido? No final, Às vezes a gente quer que a gente... Vocês podem ir, já estão liberados. Aí começam a cantar para nós. Como é que é? Comer na casa do pastor. Comer na casa do pastor. Aí o pessoal fica aí querendo subir. E eu moro aqui, eles querem comer na minha casa todo dia. Aí não entra, né, Heitor? Vai morar, comer, Agora você quer fazer umas considerações finais, passar um contato, divulgação de eventos, uma mensagem. Tá bom, vou deixar minha esposa dar as considerações finais dela, depois eu falo também. Então, para fechar com a chave de ouro, como nós falamos de início, ele é o Marco da Jaque e eu sou a Jaque do Marco. Né? Ele teve a trajetória dele aí, ele teve a perda para que Deus me apresentasse para ele, e eu vim de um relacionamento também que se findou sem ser uma perda, né? Assim, falecimento. E Deus me deu 2 presentes também, como ele já citou, que é o Jonadab, que tem 25 anos, é sargento, é cabo do exército, e o Jazube, que tem 23 anos, também os 2 casados. E Deus me apresentou também a ele, e me deu ele como um presente, que um supriu a necessidade e a falta do outro. Então, nessas considerações finais, eu quero deixar bem claro, Heitor, que existe uma segunda chance para todos nós. Não importa qual foi o problema, a dor ou a ferida que te causaram. O que importa é que você vai ser sempre melhor. Isso é uma oportunidade que Deus nos dá para que nós possamos ser melhores do que fomos até então. Então, assim, nós queremos deixar aqui aberto para que todos entendam que existe uma segunda oportunidade e que, colocando Deus à frente de tudo, nós podemos vencer, crescer e nos dar essa segunda oportunidade também. Porque a família é um presente precioso que Deus nos dá. E a igreja é um complemento que Deus traz também para preencher, sabe? Fazer com que nós coloquemos mais uma cadeira na mesa e que a mesa se estende um pouco mais. Então, tá aí as considerações finais e dizer que foi muito bom receber vocês aqui. Vocês já fazem parte, né, das nossas orações e fazem parte também da nossa família. Se assim vocês desejarem, o convite está sempre aberto para vocês. Então, quero agradecer, Heitor, pela sua presença aqui, do seu pai. Foi bom conhecê-los, né? A gente conheceu com um amigo em comum. Deixar um beijo aqui também para Dona Luzia, uma pessoa que a gente tem um carinho muito grande, faz umas delícias lá, que, meu Deus. E nós estamos aqui, a Mais de Ti é uma igreja família. Nós estamos aqui na comunidade há 2 anos. Eu vou fazer 2 anos, 3 anos aqui na região da Bolívia, Uruguai. Então, assim, você que mora nessa região, você é nosso convidado a participar dos nossos cultos públicos aqui. Nós temos os cultos aqui domingos às 18 horas. E esse ano ainda vai ser sextas-feiras às 19h30. Mas ano que vem vai passar para as quartas-feiras às 19h30. Então, assim, sexta, não é isso? Agora, e ano que vem vai passar para as quartas-feiras às 19h30. Vou deixar um convite para você. De repente você passa na porta da igreja aqui, olha, uma igreja, é uma igreja assim, nós temos um propósito, nós oramos por todos os nossos vizinhos, nós oramos por todos os nossos vizinhos. Tem dia que você está dormindo, você não sabe, mas a gente passa pela rua orando, levantando as mãos, abençoando a sua casa, sabe? A gente tem um grupo de oração, a gente joga óleo ungido na rua, orando pela sua família, orando pela sua casa. Eu arrepio quando eu falo isso, porque a Bíblia fala que enquanto nós dormimos, Deus cuida da gente. Enquanto você dorme, tem gente que está orando por você, tem gente que está acreditando na sua família. Eu sei que de repente você ainda não teve, de repente, a oportunidade de nos conhecer, de vir aqui nos conhecer, mas a oportunidade está lançada aqui para você. Pode entrar, estar conosco aqui. Nós temos vizinhos maravilhosos aqui à volta. Nós queremos conhecer você também. Então, nos dê essa oportunidade para poder você nos conhecer e saber que a Mais de Ti é uma igreja família, uma igreja que ama estar em família. Então, que Deus abençoe você.
A Mais de Ti, eu quero deixar um beijo no coração, essa igreja maravilhosa, esse povo maravilhoso, né? Que você possa continuar amando a Deus, você possa continuar servindo a Deus aqui nessa igreja, o pessoal da Mais de Ti. E você que nos conhece, tá a oportunidade lançada aí para você nos conhecer. Deus abençoe você, pastor Marco Aurélio, pastora Jaqueline, agradecemos muito pela oportunidade. Fala, meu. Para que não esqueça, este ano ainda, às sextas-feiras, 19h30 e domingo às 18h. A partir de 2025, estaremos às quartas-feiras, 19h30 e permaneceremos no domingo às 18h. E não se sinta só. Agora, na virada do ano, nós vamos ter o culto da virada. O culto da virada, se eu não me engano, vai começar às 8h. Acho que é 8h, se eu não me engano. E a gente vamos ter o culto da virada. E nós vamos aqui profetizar para que o ano que vem seja um ano abençoadíssimo. Abençoadíssimo. Nós estamos aqui na rua, na Rua Bolívia, número 56, ao lado do Lava Jato. Rua Bolívia, número 56. Não tem como errar, tem uma placa Mais de Ti ali bacana, tá? Subindo a Rua do Espetor ali, você vira à direita, vindo pela Colômbia ali, você pega a esquerda, você vai dar de cara com a igreja, não tem erro, tá? O nosso telefone é 24 993 03 9716. Esse é o WhatsApp, no WhatsApp você pode entrar em contato comigo, não tem problema, tá nas redes sociais. As nossas redes sociais é Mais de Ti Church, lá no Insta, e também Mais de Ti Church, você vai achar a gente também lá no Facebook, tá bom? E estamos aí, vamos por mais. Nosso lema é vamos por mais. Vamos por mais, que Deus tem bênçãos para a nossa vida. Um beijo no coração, obrigado aí, Heitor, pelo carinho aí. Para não esquecer, bom dia, boa tarde e uma ótima noite para vocês. Tchau. Tchau, querido.